Boa noite, professor. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bem com você, Júlia? Tudo bem, graças a Deus, professor. E com o senhor? Eu já ligo a câmera, tá? Que eu tô arrumando aqui as coisas. Tá penteando o cabelo, é? Tô. O senhor quer que eu avise no grupo da sala que o senhor já tá aqui? Você faz esse favor pra mim, querida? Sim, vou avisar. Tá joia. Obrigado. Imagina.
Boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tudo? Eu fui pentear o cabelo aí, que a Júlia também foi pentear o cabelo. Não quis abrir a câmera, eu também achei que eu tinha que dar uma penteada na Juba. Bom, moçada, é uma imensa satisfação aí estar com vocês de novo, viu? A gente vai... Eu não sei se eu vou ficar aqui por um mês, né? Por uma semana, não sei ainda, tá? O que me pediram é para que eu venha substituir o professor Fábio, enquanto ele tiver de licença aí, tá bom? A gente tentar, né? Porque substituir o professor Fábio é uma missão muito difícil, né? Um professor excelente, um delegado de polícia que foi também espetacular, né? E infelizmente aí fez esses comentários e em razão disso ele está respondendo, está mal inclusive, né? Mas a gente vai tentar substituí-lo aí nesses dias que a gente vai estar junto, tá bom? Bom, então, para a gente poder começar a esquentar os motores aí, eu eu entrei lá no Moodle do professor Fábio, e ele me falaram que ele está conversando com vocês, terminou de conversar com vocês sobre homicídio, é isso? E ele iria começar a falar sobre auxílio, induzimento à instigação a suicídio e a automutilação. É isso, moçada? Professor? Professor, Oi. ele já falou bem sobre Ele já o falou. auxílio ao suicídio e Ah, automutilação. é? Eu vou abrir o meu caderno aqui para ver onde parou, mais ou menos. O que eu vi lá no material do Moodle dele, foi que parece que ele ia começar o artigo 122, é isso? Bom, mas se ele já falou bastante, vocês vão me perdoar aí, às vezes eu vou ser repetitivo, mas como eu também fui pego de surpresa, né, por esse afastamento dele aí, né, me pediram para substituí-lo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o auxílio, induzimento e instigação ao suicídio e automutilação, e a gente vai começar a falar, então, depois que eu falar com vocês sobre o artigo 122, a gente vai falar sobre o artigo 123, que é o infanticídio. Tudo bem, então? Ô, professor, eu estou Fala, olhando aqui querida. no meu caderno, e daí a última coisa que ele comentou com a gente é sobre a consciência, a resistência e o discernimento da vítima em relação ao ato. Ah, tá. Foi a última coisa que ele falou com a gente. Aí ele ainda falou da situação do idoso, da criança, do agravante, do artigo 71. Isso, então tem bastante coisa ainda para a gente falar disso aí. Ele não concluiu, não, tá? Tem alguns pontos importantes para a gente falar do artigo 122 aí. Então hoje a gente fala um pouquinho sobre o 122. Hoje, se eu conseguir, eu termino de falar com vocês sobre o infanticídio, sobre o auxílio, induzimento e instigação ao suicídio e a automutilação. E na aula da semana que vem, a gente começa infanticídio. Pode ser assim? Pode ser, Júlia? Sim, professor. Então tá bom. O pessoal está entrando aí, querem que eu espere mais um pouco? Tem pouca gente ainda na aula aí. Como é que o pessoal está entrando? Está demorando? Boa noite, Pro. Boa noite. Eu acho que o pessoal está começando a ingressar ainda na equipe, porque é uma nova equipe, né? Ah, tá. Então eu vou esperar mais um pouquinho aí para a gente começar. Mais 5 minutinhos aí, Igor. Passa para o pessoal aí o código. Passa para o pessoal o código aí para a gente poder entrar na equipe aí. Estou esperando então vocês, hein? A hora que já tiver, eu sei que bastante gente parou, né? Então a gente também não sabe como é que está aí o número de alunos. Boa noite, professor. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Que bom.
Professor, boa noite, Andressa, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem, Andressa? Tudo. Ô, professor, eu perdi aqui que eu estava entrando, então a gente vai, só para eu abrir o código, a gente vai continuar então o 122. Isso, eu vou terminar o 122 aí, tá? Tá. A gente vai ver se a gente consegue terminar o 122 hoje, e aí, na próxima aula, a gente começa a falar do infanticídio. Pode ser assim? Pode sim, professor. Então, tá Obrigada, viu? Nada. Tchau. Professor, Oi. e o senhor vai fazer chamada normal, né? Ô, minha querida, hoje eu não vou fazer chamada não, tá? Ah, tá. Hoje eu não vou fazer chamada porque é o primeiro dia do nosso encontro aí, eu não vou fazer chamada normal, mas durante as aulas a gente vai ter que fazer, né? Tá. É que tem uma aluna que tá doente e pediu para eu avisar, eu já ia avisar. Não, tá legal, aí você me avisa. Acho que já dá para a gente começar, né? Bom, então vamos começando aí, a gente vai devagar. O primeiro encontro nosso aí, a gente vai bem devagarzinho. Bom, moçada, vocês então, só para a gente contextualizar aqui, vocês estudaram comigo e um pouquinho com o Fábio sobre a parte geral do Código Penal. Lembra disso? Vocês estudaram lá do artigo 1º ao artigo 120 do Código Penal, que trata da parte geral do direito penal. Agora, né, nesse terceiro ano de faculdade, a gente começa a estudar a parte especial, né? A parte especial e as legislações penais especiais, né? São os crimes propriamente dito, né? Quais são os delitos que o sistema penal tem, né? Lembrando que só há crime quando a lei determina uma conduta como criminosa. Então, para que determinada conduta seja determinada, seja regulamentada como crime, é necessário uma lei penal regulamentando essa conduta. Por isso que nós estudamos, dentro da Faculdade de Direito, quais são os crimes, ou pelo menos os crimes mais importantes que nós temos dentro do Código Penal brasileiro. É isso que a gente estuda aí a partir do terceiro ano da faculdade. Bom,
Eu vou dar uma dica para vocês hoje também, para a gente começar a estudar juntos, já que a maneira como o Fábio trabalha é um pouquinho diferente da minha, mas são semelhantes aí. Para a gente estudar o direito penal, a parte especial, meus queridos, é importante que você também saiba que o Código Penal brasileiro, ele lá na parte especial, só para a gente começar a introduzir o que a gente está conversando aqui. Ele tem lá, na parte especial, uma divisão de crimes. Você já deve ter percebido isso, né? Então, lá na parte especial, vocês estão situados aí nos crimes contra a pessoa e dentro dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra a vida. Olha que interessante. Então, vocês estudaram com o professor Fábio o homicídio simples, né? A sua causa de diminuição, o homicídio qualificado, né? Lembrando que o homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, lá na Candelária, é crime hediondo. O homicídio qualificado, no parágrafo 2º do artigo 121, também é crime hediondo, né? Inclusive, é bom dizer para você que hoje, dentro aí do nosso parágrafo 2º, né, nós temos um crime novo, que se chama feminicídio. É importante que você, como aluno do direito, saiba que está dentro aí do homicídio qualificado, né? O feminicídio, que foi introduzido pela Lei 13.104 de 2015, fala que quando o homicídio é cometido contra a mulher por razões de condição de sexo feminino, né? Também é importante destacar o inciso 7º, né? Dentro desse contexto, quando se diz que o homicídio é praticado contra a autoridade ou agente, né? Integrantes do sistema prisional, Força Nacional de Segurança, no exercício da função em decorrência dela, ou contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, até 3º grau, em razão dessa condição. Também é homicídio qualificado, portanto, quando o homicídio é praticado contra entidades aí do sistema de segurança pública e os seus parentes, como o PCC tentou matar lá, né, pelo menos cometeu alguns atentados contra parentes daquelas pessoas que eram agentes públicos, né? Com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Também é uma inovação trazida aí com o pacote de crime. Essa é mais nova, né? É o homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, que hoje está inserido também na legislação dos crimes aí hediondos, né? Nesse caso, também nessas três novas modalidades, isso também foi, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos, né? Nós temos aí no homicídio, talvez um dos crimes mais graves do sistema penal brasileiro, que você já estudou muito bem aí com o professor Fábio. Ainda pensando aí no parágrafo 2º, a linha A, né, também o homicídio, em razão das condições de sexo feminino, né, quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Também foi uma novidade aí no parágrafo 2º-A, introduzido no sistema penal brasileiro pela Lei 13.104 de 2015. Nós temos o homicídio culposo, né? Detenção de 1 a 3 anos. As causas de aumento de pena, né, do homicídio culposo, que estão aí no parágrafo 4º, né? Quando o homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, né? Se o crime resulta de inobservância de regras técnicas de profissão, arte, ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos de idade. Nesses casos, o homicídio culposo e o homicídio doloso também podem sofrer aumento da pena. Tá? Bom,
Mas eu estou falando isso para você porque você estudou bastante dentro do primeiro bimestre aí, esse crime muito importante para concurso público, que é o delito de homicídio, né? Que é o delito de homicídio, né? É também necessário dizer, né, que quando, né, o homicídio culposo, existe a questão aí do perdão judicial no parágrafo 5º, né, no homicídio culposo. Também existe uma causa de aumento de pena se o crime for praticado por milícia privada, né, sob o pretexto de prestação de serviços de segurança ou por grupo de extermínio, que é uma causa de aumento de pena também acrescentada aí por uma lei de 2012, né? A pena do feminicídio também pode ser aumentada de 1/3 até metade quando é mulher gestante, né, nos 3 primeiros meses posterior ao parto, contra pessoa menor de 14, maior de 60 anos, ou com deficiência ou portadora de doenças degenerativas, né, que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade físico-mental, a presença física ou virtual de descendente ou de ascendente, e em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas lá na Lei Maria da Penha, que também gera uma causa de aumento de pena relacionada ao delito de feminicídio. Então, meus queridos amigos aí, vocês estudaram, não é só eu estou lendo aqui com você, para lembrá-los que durante esse primeiro bimestre, vocês, o professor Fábio, trabalhou bastante com vocês o delito de homicídio, que está lá no capítulo dos crimes contra a pessoa, dos crimes contra a vida. Joia? Nem todos os crimes contra a vida vai a júri, né? Só vai a júri os delitos dolosos, o que o homicídio doloso, né? O homicídio doloso que vai ser julgado pelo plenário do júri. E aí, o professor Fábio, dando continuidade à conversa dele, né? Ele deve ter trabalhado com vocês também, ou começado a trabalhar, o artigo 122 do Código Penal Brasileiro. O artigo 122 do Código Penal Brasileiro trata de um crime de pouca... Eu trabalho nessa área aí, no direito penal, eu trabalho no direito penal desde 2006, né? Desde 2006. Pouquíssimas vezes eu me deparei com esse crime do Código Penal Brasileiro, né? No artigo 122, né? O máximo que eu vi aqui é aquela situação... na verdade, antes da modificação da lei, né? Porque essa lei também, o artigo 122, para quem não sabe, ele foi alterado, né? O artigo 122 sofreu uma mudança normativa em 2019, né? A lei 13.968 alterou esse artigo 122, incluindo, inclusive, a automutilação. Na minha vida, eu vi isso acontecer uma vez, que a pessoa se automutila para obter o benefício do INSS, né? Na verdade, ele pratica fraude contra o sistema previdenciário. Mas esse não é um crime muito comum, né? O artigo 122, ele a gente não vê isso acontecer a todo momento, né? Esse delito aí, ele é conhecido, no 122, como participação em suicídio ou em automutilação. Por que ele é conhecido como participação em suicídio ou em automutilação? Porque ele pune quem colabora com o suicídio ou a prática de automutilação. Portanto, ele pune terceiro. Ah, Cláudio, então o cara que se suicida e o sujeito que pratica a automutilação, esse que pratica o suicídio e que se automutila, esse não é punido pelo sistema penal brasileiro? Como regra, não. A não ser se a automutilação tem como finalidade fraudar, por exemplo, o sistema previdenciário, como eu acabei de falar. Mas aí não é o artigo 122, aí é o artigo 171, lá, o estelionato. Tudo bem? Bom, eu até depois vou mostrar para vocês aí, eu montei um resumo, um materialzinho, que a gente vai disponibilizar para você também no Moodle e nas nossas aulas, para que você possa também acompanhar, como a gente fazia no ano passado, né? Um resuminho de aula,
um material aí exposto para você acompanhar. Bom, é importante também dizer para você, né, como eu já falei, que esse crime sofre algumas críticas, né? Tem bastante gente que critica, até pelo enquadramento desse crime dentro do capítulo dos crimes contra a vida, né? Que, na verdade, ele não deveria estar inserido aqui. Existe uma crítica bastante severa com relação a isso. Entretanto, ele tá inserido dentro do artigo, ele está no 122 e está inserido dentro dos crimes contra a vida. É importante também destacar para você que, desse modo, né, considerando que o suicídio e a automutilação em si não constituem ilícitos penais, apenas a participação em tais atos é que caracterizam o artigo 122. Então, meus queridos, apenas a participação em suicídio ou em automutilação que é punida pelo artigo 122. Bom, vocês ouviram falar comigo que quando a gente fala em participação, envolve lá a conduta de induzir, instigar ou auxiliar outra pessoa a praticar ou o suicídio ou a automutilação. Então, nós temos aqui uma pessoa que está induzindo, uma pessoa que eventualmente instiga e que auxilia outra pessoa a se suicidar ou se automutilar. É isso que o Código Penal, em tese, vem a penalizar. Não penaliza aquele que pratica contra ele o suicídio ou aquele que pratica contra a própria pessoa a automutilação. Inclusive, a doutrina, né, estabelece aí exemplos, né? Tem um caso interessante, só para a gente sair um pouquinho da aula e para que você entenda um pouquinho a situação, que recentemente aí nós tivemos um caso que se discutiu muito, que é a questão lá da baleia azul. Chegaram a ver isso? Hã? Sim, professor. Isso. O Fábio chegou a falar para vocês do caso aí do jogo da baleia azul? Falou na última aula, professor. Isso, show de bola, né? E nesse jogo, né, que as pessoas, na verdade, os mentores, né, os curadores, os tutores do jogo, né, eles induziam, instigavam, né, as pessoas a se automutilarem, né? É um caso, uma situação nova que aconteceu, né? E foi em razão justamente desse caso do jogo da baleia azul que foi alterado em 2019 o artigo 122, né? Nesse jogo aí, né, é feito em grupos fechados aí nas redes sociais, né, os chamados curadores passavam tarefas diárias aos competidores que avançavam de fases apenas se realizassem a tarefa e comprovassem isso aos curadores, né? Em regra, com remessa de fotos até por telefone celular. Então, os curadores aí incentivavam a automutilação e até o próprio suicídio das pessoas. Então, foi em razão dessa epidemia da internet, né? Essa loucura que o mundo da informática gerou em relação a gente, que foi o legislador brasileiro, preocupado com essa questão, inseriu essa mudança legislativa dentro do artigo 122. Tem um outro caso também que a gente discute quando nós trabalhamos com essa situação, que é o caso do Dr. Morte. Já ouviram falar disso? O médico aí, Jack Kevorkian, já ouviram falar desse cara? Esse eu nunca ouvi, não. Nunca ouviu falar? Não, Esse médico aí, o Jack Kevorkian, né? Ele era chamado como Dr. Morte. Ele realizava nos Estados Unidos o chamado suicídio assistido. O que é esse suicídio assistido? Ele desenvolveu uma máquina de auxílio a suicídio com a qual a própria vítima dava início a um procedimento e que inicialmente era inoculado um sonífero e depois outras substâncias mortais.
Se isso acontecesse no Brasil, significaria aí a prática desse crime que a gente está estudando, que é o auxílio ao suicídio, né? Tem uma questão até interessante aqui, nesse caso do Dr. Morte, que é a questão da ortoeutanásia. Já ouviram falar nisso? Na bioética, no biodireito? Ou da própria ideia da eutanásia, né? O sujeito que quer interromper a própria vida em razão de uma doença terminal. Como é que... Pode falar. A ortoeutanásia seria a retirada dos aparelhos, por exemplo, de uma pessoa com doença terminal e deixar o próprio organismo se desligar sozinho. Isso. Ortoeutanásia quer dizer a morte boa, né? Uhum. E aí eu quero saber, minha querida, como é que fica a responsabilidade daquela pessoa que ajuda, Andressa? O médico, a enfermeira, né? O que eu pesquisei na bioética e na medicina aqui brasileira, só é crime mesmo a eutanásia. A ortoeutanásia seria só tirar os aparelhos mesmo da pessoa que está no sofrimento e o próprio organismo dela vai morrer sozinho. Então, se essa pessoa conseguir fazer isso sem o auxílio de ninguém, aí não tem como punir, né? O sujeito que... Agora, o problema é quando essa pessoa tem a ajuda de alguém, né? Aí que gera o problema, né? Quando essa outra pessoa é que vem ajudar a isso acontecer. Aí vem a polêmica, né? Será que essa pessoa que está praticando, que está ajudando a pessoa a tirar a própria vida, será que ela se enquadra dentro desse artigo 122? E a gente vai perceber que alguns doutrinadores, por exemplo, Nelson Gria, diz que sim, né? Que se enquadra sim, porque essas pessoas teriam o dever jurídico de impedir o resultado morte, já que a morte é um bem indisponível. Não tem como o médico, o enfermeiro, autorizar que isso aconteça, né? Ele não pode abrir mão, ele não pode autorizar, ele não pode auxiliar de alguma maneira para que essa pessoa venha tirar a própria vida. Isso caracterizaria, em tese, o artigo aqui que a gente está estudando, o artigo 122. Mas, sem dúvida nenhuma, que é uma discussão que envolve o que vocês estudaram e o que a gente está trabalhando aqui. Outro caso também, esse com menos aplicabilidade, só para a gente ilustrar um pouquinho a nossa aula, além da baleia azul, além aí do Dr. Morte, né? Nós temos aí o roleta russa em grupo, né? A roleta russa em grupo, né, quando duas ou mais pessoas fazem roleta russa, estimulando-se mutuamente a apertar o gatilho, né, de uma arma voltada contra o próprio corpo, né, ou uma bala só. Os sobreviventes respondem pelo crime aqui de participação em suicídio. Então, a roleta russa em grupo, aqueles que sobreviverem, o enquadramento deles vai ser o artigo 122. Um outro caso que a gente também vê a doutrina falando é o pacto de morte, né? O Romeu e Julieta, né? Romeu e Julieta fazem um pacto no sentido de ambos cometerem suicídio, né? Aquele que morreu, morreu. Mas aquele que ajudou, auxiliou, induziu e instigou o companheiro a se matar, o sobrevivente, né? Esse responderia pela lei penal, pelo artigo 122 aqui do Código Penal brasileiro. Bom, então, só para a gente ilustrar o nosso bate-papo aqui, né? Apesar de eu ter dito no início da nossa conversa que esse não é um crime que acontece a todo momento, que acontece a todo dia, nós temos aí exemplos, né, que o nosso dia a dia, a nossa vida traz em discussão, né? Os casos da internet, da baleia azul, os casos do Dr. Morte, a questão da eutanásia, que gera uma discussão muito grande aqui em relação ao artigo 122, a própria ideia de roleta russa, o pacto de morte, que gera a discussão sobre a aplicabilidade do artigo 122, alterado recentemente agora pela Lei 13.968 de 2019. Bom, qual que é a objetividade jurídica desse crime? Vocês sabem o que é objetividade jurídica? Objetividade jurídica, nesse caso aqui, qual que é a finalidade jurídica desse artigo 122?
Na verdade, é a preservação da vida humana, né? Da vida humana extrauterina, aquela que já nasceu, né? Porque se for intrauterina é aborto, né? Então, a preservação da vida extrauterina, né? E principalmente a integridade física, principalmente no caso da automutilação. É importante dizer para você que também esse delito, como regra, né, além dele precisar da conduta de induzimento, instigação e auxílio, também há a discussão sobre o auxílio por omissão, né, que é uma das maiores polêmicas aí que envolve o crime de participação em suicídio, né? Porque a questão é, será que é possível auxiliar por omissão? Né? O entendimento que atualmente prevalece é no sentido positivo, porque essa ideia também só se aplicaria àquela pessoa que tem o dever jurídico de evitar o resultado. Por exemplo, o bombeiro, o enfermeiro, o médico. Por isso que eu falei para você aqui da eutanásia, né? São pessoas que, em tese, deveriam agir, e o Código Penal, no artigo 13, parágrafo 2º, exige que essas pessoas venham a promover o salvamento da vida e não estimular a interrupção da vida. Então, nesse caso aqui, nós teríamos também, segundo a melhor orientação, a aplicação, sem dúvida nenhuma, do artigo 122 do Código Penal brasileiro. Esses crimes, essas condutas do artigo 122, elas estão enquadradas naquilo que nós chamamos de crime de ação múltipla. O que é um crime de ação múltipla? Né? Ou também conhecido como de conteúdo variado, ou crime com tipo misto alternativo. É quando existe vários verbos no tipo penal. Como também acontece no tráfico de drogas, tem vários verbos descritos aí no tipo penal. Ah, Cláudio, então se o cara primeiro, ele induz a vítima a se matar, e depois ele oferece veneno para ela, ele comete 2 artigos 122? Não, ele comete apenas um crime do artigo 122, se é contra uma só pessoa, né? Se acontece isso, por exemplo, como já aconteceu na história, um induzimento, uma instigação a suicídio de um grupo coletivo, aí ele vai responder por vários artigos 122, tá? Bom. Aqueles das seitas, né, professor? Isso, querida, das seitas, né? No sistema, isso na verdade, principalmente lá como é que chamava esse episódio no contexto americano lá? Puxa, era um pastor. Como é que era um cara lá? Era uma seita. Georgetown, professor? Hã? A cidade de Georgetown? Não, mas não é Georgetown. É um grupo lá de religiosos. Teve um americano que foi na capital da Guiana, se eu não me engano. Era um americano que fez todo mundo se matar. Eu estou tentando lembrar o nome desse religioso. Como é que ele chamava, rapaz? Bom, não importa. Que ele induziu, né? Instigou e induziu, né? Porque, na verdade, são coisas diferentes, né? Induzir é fazer nascer a ideia de suicídio ou automutilação. Instigar é reforçar a intenção que a vítima já tem de suicidar ou de se automutilar. É aquela coisa, você quer se matar, se mata mesmo. Professor, Isso. era Jim Jones o nome dele. Jim Jones, isso, Jim Jones, é isso mesmo. Isso aconteceu lá na década de 70, 60, 70, né? Foi na cidade de Johnstown. Ah, tá, eu não lembrava da cidade. Eu sei só que era não lembro onde que era. Isso, é uma seita do Jim Jones que ele induziu, instigou as pessoas a se matarem, né? Isso não aconteceu no sistema americano, no sistema brasileiro. Se fosse no direito brasileiro, seria o crime que a gente está estudando aí, tá? Bom, também é importante mencionar aqui para você, moçada, que o sujeito ativo desse crime pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser, não há exigência
que seja um sujeito diferenciado. Qualquer pessoa pode cometer esse crime. Portanto, quando qualquer pessoa pode cometer o crime, nós denominamos isso no direito penal de crime comum. E o sujeito passivo, acho que foi aqui que o Fábio parou, também pode ser qualquer pessoa. Com a diferença, né? Se for uma pessoa menor de 14 anos, né, uma criança, em razão de enfermidade ou deficiência mental, né, ou qualquer outra causa que a vítima não possa oferecer resistência, aí muda a figura e, portanto, nós não teremos mais o artigo 122, mas sim o enquadramento no artigo 121 do Código Penal, que é o homicídio, né? Lembrando ainda, meus queridos, que quando a vítima, né, ela é menor de idade, ou de qualquer forma ela possui uma enfermidade ou deficiência mental, né, ou não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde pelo crime do parágrafo 2º do artigo 129 deste Código, né? E, segundo o parágrafo 7º, se o crime de que trata o parágrafo 2º desse artigo é cometido ainda contra menor de 14 anos, ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde por crime de homicídio, descrito no artigo 121. Então, se eventualmente aquela pessoa que está sendo induzida, instigada, né, ou a pessoa mesmo auxilia esse menor de idade, ou essa pessoa que tem uma enfermidade ou deficiência mental, se ela tiver lesão grave, artigo 129, parágrafo 2º, ou se ela vier a morrer, homicídio e não o artigo 122. É o que nós chamamos de soldado de reserva, né? É um crime subsidiário. O próprio tipo penal já fala assim, ó, se a conduta for mais, se o resultado do crime for mais grave, não será o artigo 122, mas será o artigo 129, parágrafo 2º, ou mesmo o homicídio do artigo 121, tá? Bom, esse artigo 122, ele começa, né, por isso que ele é de ação múltipla e conteúdo variado. Induzir ou instigar alguém a se suicidar ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Reclusão de 6 meses a 2 anos. O 122, meus queridos, o caput é um delito de menor potencial ofensivo. Olha que loucura. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ó, de novo aqui, ó, responderá pelo parágrafo 1º e 2º do artigo 129. Já muda a pena também. Reclusão de 1 a 3 anos. Em razão da pena mínima, cabe suspensão condicional do processo. Parágrafo 2º. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte, nós temos o chamado crime pré-ter-doloso, dolo no antecedente e culpa no consequente. A reclusão será de 2 a 6 anos. Parágrafo 3º. A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil, se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer pessoa, por qualquer causa, a capacidade de resistência. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por... Olha que interessante. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Parágrafo 5º. A pena aumenta-se se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede social. Essa é toda a descrição do artigo 122 do Código Penal. Então, se eu fosse fazer uma classificação desse crime do artigo 122, eu diria que, primeiro, ele é um crime simples e de dano quanto à objetividade jurídica. Segundo, ele é um crime de ação livre, né? Comissivo
ou também pode ser omissivo quanto aos meios de execução. É um crime também doloso quanto ao elemento subjetivo, ou seja, esse crime só pode ser cometido com a vontade, né, com o direito, com a ideia de dolo, né, ou dolo direto ou dolo eventual. Até tem uma questão interessante que se coloca, vocês mesmos aí já disseram na aula, e aquele cara que fala assim, olha, o sujeito fala assim, eu vou me matar. Aí o sujeito fala, não, isso mesmo, se mata. Esse sujeito aí vai responder pelo 122 se o cara se matar? O que vocês acham? Não, acredito que não, professor. Difícil, né? Até porque essa exige a intenção efetiva para que o crime que aconteça, né? Então, essa mera falácia, essa mera brincadeira, esse tom jocoso, isso não é um elemento necessário para se caracterizar o crime, né? Até tem uma discussão com relação à questão de música. Já ouviram falar disso? Né? Alguns grupos aí musicais auxiliando, induzindo e instigando as pessoas não só a se matarem, como a se automutilarem. Já viram essas questões? Tem uma cantora adolescente americana, não é? Eu não sei o nome dela. Eu não. Tem uns tipos de letra assim desse tipo. Eu já ouvi. E aí se questiona, né? Será que esse pessoal que escreve, né, Andressa, letra de música, filme, né, ou mesmo livros, induzindo, instigando as pessoas a se matarem, será que haveria o crime do artigo 122, né? Ou será que isso seria liberdade de expressão, né? Livre convicção? A discussão é bastante complicada nesse caso. Eu acredito que não, né? Até porque falta o elemento de seriedade, né? Falta o elemento doloso de seriedade para que venha a caracterizar a prática do artigo 122, já que exige, né, a intenção segura de induzimento, né, instigação e o mesmo auxílio para que o crime venha a acontecer. Bom, é importante dizer também, moçada, que nesse crime aqui, Ô, professor, pode falar. Um minutinho. Eu tenho uma dúvida sobre a omissão. Pode falar. O senhor falou que a omissão só ocorre, por exemplo, se for médico, alguma coisa desse tipo, né? Bombeiro, né? É isso. Mas e se, por exemplo, chega uma pessoa com uma amiga e fala assim, eu estou me despedindo de você, eu vou me matar hoje à noite. E essa pessoa sabe que isso vai acontecer e acha que é frescura, por exemplo, não vou ligar, não vou falar para ninguém. E a pessoa se mata realmente, vai ser omissão ou não? E como eu falei para você, uma parte da doutrina fala que só dá para responder pelo 122 quem teria o dever jurídico de agir. No nosso caso aqui, se você pensar que o marido teria um dever jurídico, o marido, a companheira, o companheiro, né, a esposa, teria um dever jurídico de auxiliar, acredito que sim, que ele se enquadraria no artigo 122. Mas é sempre difícil, né? A gente teria que ver aqui, até porque, né, a relação do casamento é um contrato. E no contrato, né, a melhor caracterização aí do casamento, da união estável, é que no contrato existe dever jurídico. Se existe o dever jurídico nesse exemplo que você está me falando, acredito que poderia haver um enquadramento no artigo 122. Mas é complicado, né? Até porque, como é que você vai saber efetivamente que a pessoa teria intenção segura de praticar isso? Você pode, dificilmente seria provado isso no processo, né? Pode ser até, inclusive, caracterizar o parágrafo 3º aí do artigo 122, inciso 1º, né? O sujeito que sabe que, por exemplo, a esposa tem algum problema, tem uma depressão, por exemplo. Entendi. E ela fala que vai morrer. E o sujeito não instiga, fala, se mata mesmo, você não merece estar vivo.
né? Pode até caracterizar o motivo egoístico aí, né? Entendi. Que o correto seria, por exemplo, ele chamar o SAMU, fazer uma internação. Sim. Até porque, né? Se você for ver, por contrato, ele teria o dever jurídico de cooperar com a mulher até o fim, né? Ou cooperar com a esposa ou com o marido, né? Tá bom? Entendi, professor. Obrigada. Outra coisa interessante aqui, moçada, é que se trata de um crime de ação penal pública incondicionada. Lembra disso? O que é ação penal pública incondicionada? Se o crime acontecer se esse crime acontecer, quem é que vai propor a ação? É o Ministério Público, né? E o Ministério Público aqui não precisa de autorização da vítima, né? Não precisa de consentimento da vítima para que ele venha propor ação. Portanto, é um crime de ação penal pública condicionada. Uma outra coisa muito importante que você deve anotar, e depois eu vou constar no resumo lá para você, é que esse crime é de competência de julgamento pelo tribunal do júri, né? Entretanto, né, é um crime de competência do tribunal do júri apenas em caso de enquadramento de crime de participação em suicídio em que há dolo em relação ao evento morte, tá? Se for crime de participação em automutilação, aí não vai a júri, tá? Não é realmente um crime contra a vida, devendo ser julgado pelo juiz normal. Então, ele só vai ser julgado pelo tribunal do júri se essa participação em suicídio estiver demonstrado que há o evento morte por trás dessa questão. Aí, segundo o artigo 5º, inciso 38, a linha D, vai ser de competência do tribunal do júri. Joia? Bom, o que mais que eu tenho para falar para vocês aqui? Aqui, acho que falta falar com vocês sobre consumação. Quer ver? Sim, professor. O Fábio ficou de falar da consumação também. Isso. Deixa eu só achar aqui. Consumação. Então, consumação, tentativas e figuras qualificadas. Se o agente realiza o ato de induzir, instigar ou auxiliar, visando ao ato suicida ou de automutilação, mas a vítima não o realiza, ou realiza e não sofre lesão, ou sofre apenas lesão leve, configura, sim, o crime do artigo 122. Por isso que nós temos aqui, meus queridos, um crime formal, tá? Lógico que nas figuras qualificadas, né, no caso de haver morte ou eventualmente lesão corporal de natureza grave, aí muda a história. Mas o mero fato de induzir, instigar ou auxiliar a mutilação ou ao suicídio já caracteriza, em tese, o artigo 122 do Código Penal brasileiro. Então, sendo um crime de natureza formal, basta realizar isso, né? Realizar o induzimento, a instigação e o auxílio com a intenção clara de que isso venha a acontecer. Joia? É importante também mencionar, como eu já falei para vocês, que se eventualmente, né, ocorrer aí, se o agente às vezes pretendia efetivamente incentivar um ato suicida e o resultado agravador do crime qualificado é doloso, né, ou se o agente pretendia incentivar exclusivamente um ato de automutilação e a vítima acabou falecendo em decorrência disso, o crime é qualificado e é pré-doloso. Dolo no antecedente e culpa com relação ao resultado agravador. Bom, que mais que eu tenho para dizer para você? Eu acho, moçada, que é isso que eu tenho para falar com você para arrematar aí o artigo 122. Vocês têm alguma dúvida?
tem alguma pergunta, alguma questão, até no material que o Fábio eventualmente destinou para vocês, para a gente começar a falar do outro crime, que é o infanticídio. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Por hora não, professor. Bom, eu vou, assim que eu mandar para vocês aí o resumo, eu gostaria que você também desse uma lida, e aí nas aulas seguintes a gente vai conversando com vocês. O outro crime que eu preciso conversar com vocês, moçada, é um crime que existe um debate muito grande hoje na doutrina e na jurisprudência sobre se eventualmente haveria ainda a necessidade de se manter esse crime no sistema penal brasileiro. Salvo engano, já existe, inclusive, discussão, projeto de lei do Código Penal brasileiro, deixando de tipificar o crime do artigo 123 do Código Penal brasileiro. O que é o crime do artigo 123 do Código Penal brasileiro? É o crime de infanticídio. Moçada, pelo amor de Deus, hein? Não vai confundir infanticídio com feminicídio, hein? Infanticídio, segundo o artigo 123, é aquele crime que eventualmente se comete, né, matando, né, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto ou logo após, né, com a pena aí de detenção de 2 a 6 anos de reclusão. Bom, por que esse é um delito penal, um tipo penal que se debate muito, né? Ou existe muita discussão sobre ele? Nesse caso, o questionamento é, né? A mãe, né, mediante estado puerperal, retira a vida do próprio filho. O que é esse estado puerperal, né? O que é essa questão interessante do chamado estado puerperal, né? Qual que é esse fenômeno, né? E aí você um fenômeno, eu acho que fisiológico, hormonal, né? Isso. E tem também a depressão pós-parto. E eu tenho uma pergunta em relação ao caput. Está escrito assim: matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Esse logo após, ele é logo após mesmo, ou ele é relativo? Porque o estado puerperal depende, né? Tem até 40 dias. Isso, e você já deu até a resposta. Nós não temos aqui uma definição segura, Andressa, de qual seria o prazo. A lei penal não trata, né? Ela não determina que seria logo após, se seria uma semana, se seria 10 dias. E o que me parece que vem sendo aplicado pela doutrina e pela jurisprudência, que esse estado puerperal poderia durar até 40 dias. Na verdade, esse é um conceito indeterminado, né? Que ele é complementado pelo conhecimento médico. Por isso que nós temos aí a medicina legal, né? Por isso que muitas vezes a própria área da psiquiatria nos auxilia nessas questões, né? Até porque a determinação de qual é o prazo que vai durar esse estado puerperal é um estudo que depende, né, da ciência médica para que o direito penal possa aproveitar esse conhecimento médico. Mas a discussão que se trava aqui, minha querida, é com relação principalmente se nós temos no âmbito penal situações onde a pessoa doente deve se submeter a medida de segurança, né? Ou mesmo, no caso, por exemplo, do dependente químico, né? Ele deve ser tratado e não punido, muito mais no caso aqui da própria mãe, né? Que, diante um problema de ordem de saúde mental, ela vem tirar a vida do próprio filho. Então, nós temos aqui uma discussão, tanto da área da psiquiatria quanto da área da psicologia,
que envolve essa questão do infanticídio. Eu vou dizer para vocês o meu entendimento. O meu entendimento é que essa situação aqui poderia muito bem ser objeto de regulamentação dentro do próprio crime de homicídio, né? Nós não precisaríamos, talvez, de um novo tipo penal para regulamentar essa situação. Lembrando que isso aqui sempre é problemático, né? Até porque, nessas situações, a mãe deveria ser tratada e não submetida às duras penas do âmbito penal, né? Então, mas não prestou essa batata aí. Essa ideia... Não seca. Eu deixei quase 1 hora e não secou a batata. Moçada, tem alguém... Ô, Vitor. Pede pro Vitor aí desligar o áudio dele, senão fica ruim para nós. Bom, então, o estado puerperal, né, esse fenômeno que acontece, essa situação que acontece, né, em razão da intensa dor, né, da perda de sangue, do esforço necessário, outros fatores decorrentes de alteração hormonal, né, que o organismo feminino sofre, e que pode levar a mãe, né, um período breve aí de alteração psíquica, que acarrete forte rejeição àquele que está nascendo ou recém-nascido, né? E aí, eventualmente, em razão dessa perturbação, a mãe mata o próprio filho, né? É o crime que nós estudaríamos aí, é o crime denominado como infanticídio, né? Inclusive, com pena bem inferior ao que o homicídio estabelece, né? Bom, lógico que esse crime depende necessariamente de perícia, né? É um crime que necessita de avaliação médica, é um crime que necessita de várias análises para que, eventualmente, ele venha a acontecer. Na minha experiência jurídica, eu vi isso acontecer, acho que uma meia dúzia de vezes, né? Uma das vezes que eu fiquei impactado com esse crime foi uma jovem que guardou o filho na gaveta, né? Uma jovem aqui da nossa região. Ela ficou fortemente impactada pela gravidez, ela teve a criança em casa e ela, com um problema, né? Com um problema de ordem psiquiátrica aqui, sem dúvida nenhuma de ordem psiquiátrica, ela veio a colocar o filho dentro de uma gaveta de um armário e essa criança foi encontrada morta após alguns dias, né? E, salvo engano, não sei se a família até me procurou na época, mas eu não tive condições de defender essa garota, não por não querer, mas eu estava, acho que, não sei se tinha acabado de perder minha mãe, era um momento ruim lá da minha vida, eu não consegui defendê-la. Não sei se ela foi acusada por infanticídio, se foi pedido o arquivamento, e ela foi submetida à medida de segurança. Confesso para vocês que eu não sei o que aconteceu. Mas, sem dúvida nenhuma, esse delito depende de uma análise clínica, né, de um estudo clínico da área médica para a caracterização dessa ideia do estado puerperal. Professor. Oi. Estava lendo sobre isso e o que gera bastante polêmica é sobre o partícipe, né? Isso. Se ele responde pelo mesmo crime ou se por homicídio, né? Mas no caso, acho que a maioria está sobre pelo mesmo crime, né? Então, era isso que eu iria falar com vocês, e quando a gente conversou lá sobre coautoria e participação lá no ano passado, eu falava para você, né, conversava com vocês lá nas nossas aulas, sobre a questão das elementares, lá no artigo 30, né, que as condições pessoais geralmente não se comunicam, né, exceto quando elementares do tipo penal. Então, quando quem auxilia, eventualmente, a ocorrência da morte, né? Quem auxilia essa pessoa, essa mulher que teve o próprio filho, que auxilia essa parturiente a tirar a vida do próprio filho, como é que fica a responsabilidade penal desse terceiro, né? Desse partícipe? Ele responderia pelo infanticídio ou ele responderia pelo homicídio? E aí nós temos alguns entendimentos na doutrina, né? Mas, resumidamente, nós temos 2 posicionamentos muito claros. Que o estado puerperal, em tese,
é uma condição de ordem personalíssima. Isso é da mulher, né? É da mulher. E por ser da mulher, isso não poderia se estender ao terceiro. Por isso que, nesses casos, né, segundo a visão do professor Nelson Gria, esse posicionamento é que alguém que venha a auxiliar, a participar, para que a mulher possa tirar a vida do próprio filho, esse partícipe, né, essa terceira pessoa, responderia por homicídio, e só a mulher que estaria em estado puerperal é que responderia pelo artigo 123 do Código Penal. Esse é o entendimento do professor Nelson Gria. Entretanto, nós temos o segundo posicionamento, que a questão do elemento aqui, mulher, e da questão do estado puerperal, por ser elementar do próprio crime, né? Mulher mediante estado puerperal, isso é um elemento que pertence ao próprio tipo penal, e segundo o artigo 30, isso comunicaria também a terceiras pessoas, ao médico, à enfermeira, aquele que eventualmente auxiliou, aquele partícipe, e, portanto, ele também responderia por essa forma menos grave, que é o delito de infanticídio. Lógico que isso aqui é injusto, né? Até porque a pessoa que está com estado puerperal não é o terceiro, né? Isso só se aplica ao estado puerperal àquela mulher que eventualmente cometeu o crime e que se encontra doente em razão da prática criminosa. Mas é importante dizer para você, né, que esse delito é um delito bastante discutível hoje na doutrina, inclusive muitos autores, de uma certa maneira, defendem a ideia de que ele deveria ser ou modificado ou abolido da parte especial do Código Penal brasileiro. E o adotado pela doutrina qual é, professor? Desculpa. O mais adotado pela doutrina, dos dois posicionamentos, eu acho que o mais defendido é que se trata de uma situação personalíssima, né? Não poderia se comunicar ao partícipe. Acho que esse é o melhor entendimento. E é bom dizer para você que o infanticídio ele é um crime também de ação penal pública incondicionada e é de competência do tribunal do júri. Então, esse crime, que é um crime doloso contra a vida, a mulher, né, a mãe que pratica esse crime, né, e eventualmente terceira pessoa que venha de alguma maneira auxiliá-la, serão encaminhadas ao julgamento pelo plenário do júri, né, pelo júri popular, em razão dele estar descrito aí como crime doloso contra a vida dentro do título 1 do Código Penal brasileiro. É interpretativo ou o juiz tem que seguir essa regra? Não, o juiz não tem que seguir essa regra, ele tem faculdade de analisar caso a caso. Uhum. E outra coisa, né? No plenário do júri, se for levado a júri, o jurado é que decide, não é o juiz, né? É o jurado que vai decidir se essa terceira pessoa que está, de alguma maneira, ajudando, se ela é partícipe ou se, eventualmente, ela comete homicídio. Lembra lá que eu falei para vocês que no júri nós temos a soberania dos vereditos? Quem decide no júri, a responsabilidade penal não é o juiz, mas sim os 7 jurados lá. Joia? Deixa eu ver aqui, a Jennifer tem um pedido. Isso, Jennifer, foi em Paraguaçu mesmo, né? E foi pedido o arquivamento, né? Eu me lembro desse caso aí, inclusive, foi um caso bastante complicado, né? E ela na época lá me perguntaram, né, que se seria arquivado. Eu falei, olha, eu confesso para vocês, se o promotor quiser, ele vai denunciar ela pelo artigo 123 e ela vai ser levada a júri, né? Ou, o melhor entendimento aí é encaminhar a mãe ao tratamento, até porque, né, se tem uma pena maior é essa, né? Você matar o próprio filho, né? Você imagina uma situação como essa garota passou, né? Teve um caso também, Jennifer, que parece que foi em Tarumã, ou Maracaí, não me lembro bem, uma situação bastante professor, teve um em Maracaí. Isso,
Uma situação... A moça que matou a criança no hospital, jogou dentro do lixo? Isso aí mesmo, Gianluca. Foi em Maracaí. Eu conheci essa menina. É uma situação muito parecida aí, mas eu atuei num caso, não, eu vi um caso em Londrina, quando eu era estagiário, também uma mulher, logo após o parto, matou o filho em casa, depois que ela teve alta, acho que depois de uma semana, 10 dias, e ela tinha sérios problemas psiquiátricos, né? Mas, assim, também são situações que o promotor tem muita dificuldade, né, em até denunciar. Como é que você vai levar essa pessoa a júri, né? Essa pessoa que tem problema de ordem mental, que está numa situação até problemática no âmbito médico, né? E você vai levá-la a receber uma pena, ela vai receber uma pena ou ela merece ser tratada? Né? Essa é a grande discussão que se estabelece aí no campo penal com relação ao artigo 123. Era isso que eu ia perguntar, professor. Então, na sua opinião, como uma pessoa que tem bastante experiência, o senhor acha que esse artigo 123 devia ser extinto, porque no próprio homicídio já tem isso, que se a pessoa tiver algum problema de ordem mental, ela pode ter a pena como medida de segurança? Seria isso? Isso, eu acho que é a melhor alternativa. Lógico, né, Andressa, que para caracterizar a aplicação da medida de segurança, essa pessoa efetivamente tem que se demonstrar efetivamente que essa pessoa tem um problema mental, né? Se ela não tiver o problema mental, ela vai responder normalmente por homicídio, né? Sim, com aqueles critérios que o senhor falou, com perícia, com psiquiatra, entendi. É porque aqui, né, Andressa, aqui, na verdade, né, minha querida, vai precisar de um auxílio médico, né? Vai precisar de alguém auxiliando, no caso concreto, para poder orientar o juiz, orientar o promotor, o próprio delegado, de como proceder, né? O conhecimento médico aqui da gente é muito pequeno, né? A gente não sabe nada. Sim, é aquele caso do perito, né? Entendi, isso, professor. Moçada, mais alguma dúvida? Eu prometo para vocês que na aula que vem eu disponibilizo aí o resumo dessa aula e da aula que a gente vai conversar. Na aula que vem eu termino de falar sobre infanticídio, vou falar aí sobre conduta, elemento subjetivo, tipo objetivo, sujeito ativo, sujeito passivo, né? Sujeito ativo aqui é crime próprio, exige a condição de mãe, né? E ação penal pública incondicionada, classificação doutrinária dos crimes, para a gente passar aí para o aborto, que é outro problema, né? O artigo 124, que começa aí outro problema, outra pedra no sapato, que é o aborto, né? Que nós temos também defensores de que defendem a ideia do aborto até, me parece, a 10ª semana, acho que é isso, e tem descriminalizando a conduta de aborto. Não estou dizendo que eu sou favorável a isso, hein? Estou falando que tem defensores da descriminalização do aborto. E tem defensores, ao contrário, né, dizendo que isso não pode sair do Código Penal e que o aborto deve permanecer como delito. Então, nós temos duas vertentes aí no tocante ao artigo 124 do Código Penal, que é esse crime conhecido como aborto. Tá bom? Beleza, então, meu povo? Beleza, professor. Beleza, professor. Bom, moçada, então hoje é o primeiro encontro nosso. Na verdade, eu estou substituindo o Fábio. Não sei quantos dias eu vou ficar substituindo ele, tá bom? Não sei se é só essa semana, se vai ser a outra semana, se vai ser 30 dias. Inicialmente, o professor Fernando pediu para que eu viesse hoje, e talvez no máximo 30 dias. Mas te confesso que eu não sei por quantos dias a gente vai ficar aqui juntos, tá bom? Um beijo para vocês, bom início de semana, fiquem com Deus e um beijão. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, beijo. professor. Não vai Professor, boa noite. Professor. Boa noite, Você professor. Até mais. Hoje, meu querido, eu não vou fazer chamada não, tá? Na próxima aula eu prometo para você que eu faço. Ah, beleza. Bom, Obrigado, hein? Na próxima aula a gente faz. Beijão. Boa noite, professor. Boa noite, tchau. Boa noite.